Boa noite. Eu sou o Thiago. Estou aqui para o nosso segundo encontro, para continuidade da nossa conversa sobre educação sexual, tá? Bom, eu sou só relembrando, eu sou psicólogo, eu sou sexólogo, tenho um mestrado em análise do comportamento, trabalho como psicólogo clínico há bastante tempo. É, e trabalho majoritariamente com homens, né? Atendo na grande maioria dos meus pacientes são homens. No começo, muitos homens autistas, né? Então, criancinhas autistas. A minha carreira foi mudando e eu fui tendo cada vez homens mais velhos, e começa com os pacientes crescendo, depois eu começo a atender os pais dos autistas, um fala bem de mim para o outro, e chegou num modelo de atendimento de clínica que eu tenho hoje, tá? Como eu falei agora há pouco, a gente vai falar hoje sobre uma continuidade do que a gente falou no último encontro, que foi sobre educação sexual, e eu falei um pouco mais sobre a população LGBT e a importância de educação sexual de um modo geral, tá? Nesse encontro de hoje, a gente vai falar de maneira mais específica sobre a população masculina, tá? Quero discutir, quero apresentar o que a minha abordagem terapêutica, que é a análise do comportamento, entende pela formação de homem, tá? E pensar possibilidades de atuação com essa população, tá? Então, vou projetar aqui para vocês os meus slides. Veja se estão vendo aí. Sim? Ok, só não está na apresentação ainda, Tiago. Agora Agora está. sim, está ótimo. Ótimo. Bom, vou começar, antes de mais nada, dizer que quando a gente vai refletir sobre masculinidade, quando nós profissionais a gente se debruça a estudar, a falar sobre masculinidade, a ideia nunca é passar pano para homens agressores, violentos ou nada disso. Quando a gente fala sobre masculinidade, sobre a formação do homem, sobre ser homem, né? E como é que cada um se torna homem, não tem a ideia de diminuir a importância, o impacto, dos efeitos de uma masculinidade tóxica. Pelo contrário, a gente reconhece os problemas, a problemática desse tipo de masculinidade, desse tipo de desempenho, mas o que a gente quer é achar um jeito de dialogar com as pessoas, especialmente com os homens, não para não responsabilizá-los ou passar pano. Pelo contrário, para atraí-los, para garantir que eles continuem próximos de nós e das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos, para conseguir responsabilizá-los sem afastá-los, né? Então, de antemão, quero dizer que se em algum momento parecer que eu estou querendo passar pano para homem que tem algum tipo de comportamento tóxico, essa não é a ideia. A ideia é entender o fenômeno no qual aquele cara se tornou daquele jeito, tá? Então, eu quero começar com um exemplo que eu não sei se vocês viram, né? Mas alguns anos atrás, viralizou nas redes sociais, as redes sociais de todo tipo, né? Um videozinho que era mais ou menos assim: mulheres filmando os seus maridos, os seus namorados, da sua perspectiva. Então, o vídeo é a mulher filmando aqui, mas tá vendo o marido, o namorado, o companheiro do outro lado, tá? Essa mulher, então, que tá filmando, ela pega um sininho como esse que tá aí, tá? Toque para sexo, balance para sexo. Ela balança diante do vídeo, ok? E o marido, namorado, companheiro, imediatamente começa a tirar a roupa, a tirar a camiseta e tudo mais, ok? Esse é um vídeo que viralizou nas redes sociais há um tempo atrás, né? E ele parece um vídeo bastante divertido, parece um vídeo até engraçado e tal. Tem outros desdobramentos sobre isso e tudo mais. Mas onde é que está o problema deste vídeo? O problema desse vídeo tá quando um paciente traz para o consultório esse vídeo e mostra para o seu terapeuta que gostaria de ter a virilidade que aqueles homens têm no vídeo que eles apresentam.
O contexto do vídeo, então, é uma namorada ou uma esposa e tudo mais que balança o sino e imediatamente aquele companheiro está disponível para sexo. Então tem videozinhos em que o companheiro está trabalhando num canto assim, a esposa balança o sino e ele já vem tirando a roupa, disponível para o sexo. O problema desse vídeo, que parece inofensivo, que parece muito divertido, é quando alguém olha para ele e pensa que aquilo é real. Aquilo não é real. É quando alguém traz para o consultório, traz para o seu processo psicoterapêutico, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Então, a fala é: gostaria de ter a virilidade daqueles caras que estão disponíveis para o sexo assim que a esposa toca o sino. Isso não é verdade. Isso não é real, ok? A ideia que esse vídeo apresenta, que esse vídeo constrói, que a narrativa que é apresentada é que é de um homem disponível para a prática sexual assim que que a esposa está afim, está interessada. E quando isso não acontece? Essa é a problemática que precisa ser discutida num vídeo como esse, ok? Há um tempo atrás, foi fotografado esse tipo de adesivo em alguns carros fora do país, obviamente, por isso que está em inglês, nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, tá? E traduzindo para a gente entender o que está escrito ali, né? É um adesivo que está colado no para-choque de alguns carros que diz: aqui, sem airbags, nós morremos como homens de verdade. Né? O que que essas duas histórias elas têm a ver em comum? O que que elas têm a ver uma com a outra? Tem a ideia de que tem um tipo específico de homem. A ideia de que tem um tipo de homem de verdade. Aquele homem, então, bruto que morre como homem. Ou aquele homem viril que tem que estar o tempo todo disponível para a prática sexual. Tá? É isso que essas duas histórias elas têm em comum. A ideia de um homem ideal. A ideia de um homem pronto. Tá? É, ainda pelo mesmo caminho, né? É, se a gente for pensar, por que que um homem chega no mercado e pede ajuda para a atendente sobre o melhor amaciante? Por que que um terapeuta sente um tipo de desconforto quando um cliente, um paciente, diz que ele tem um jeito doce de atender? O que que tem em comum, então, nessas quatro exemplos? O exemplo do sino, o exemplo do adesivo dos airbags, o exemplo de um homem procurando ajuda de uma mulher por uma coisa de serviço de casa, e um exemplo de um terapeuta homem que sente algum desconforto quando ele é elogiado como doce, como cuidadoso. O que tem de comum nesses quatro exemplos é a estrutura, ok? A gente está falando muito aí, né, nas redes sociais, em diferentes lugares, sobre racismo estrutural, homofobia estrutural, machismo estrutural. O que que significa, afinal de contas, estrutura, tá? A gente está falando de estrutura quando a gente está falando que uma sociedade se organiza em grupos de um jeito que um grupo é oprimido, violentado por outro grupo, ok? A gente ainda está falando de estrutura quando a gente está falando que esta organização, né, ela vai ditar o funcionamento das relações políticas, institucionais, culturais, etc. O que eu quero dizer, então, quando eu estou falando de estrutura, eu estou querendo dizer que todos nós, mais ou menos, nascemos nessa estrutura que se organizou da seguinte forma: homens são mais fortes e melhores que mulheres, pessoas brancas são melhores e mais fortes e mais competentes e inteligentes do que pessoas pretas e de outras cores. Quer dizer, essa é a estrutura que a nossa sociedade se organizou, ok? Que vai privilegiando algumas coisas, que vai privilegiando algumas características, alguns grupos. Para o nosso encontro de hoje, eu estou querendo dizer
que existe uma estrutura que se organizou, e que se organiza todos os dias, dia a dia, contando para nós que existe um gênero superior ao outro. Qual é esse gênero? O gênero masculino, ok? Um gênero que é predominantemente mais forte, mais tá, ok? O que eu quero provocar a gente a pensar então é que se é uma característica da estrutura da sociedade quando ela se constrói, isso significa que todos nós estamos pertencendo a essa estrutura, querendo ou não, ok? O mesmo vale para o racismo, para a homofobia e tudo mais. A estrutura se organiza desse jeito e todos nós estamos inseridos nela, mais ou menos, tá? Eu quero dizer então que o que tem em comum em todos aqueles exemplos, um homem que precisa estar viril, de maneira viril, disponível para o sexo a hora que a esposa quiser, o homem que não precisa ser homem para morrer, um homem de verdade, aquele que procura a mulher para serviços de cuidado, como um serviço de casa, ou aquele que não pode, tem dificuldade de ouvir que ele é sensível. Todas essas características, todas essas histórias, elas estão sustentadas por uma estrutura. Que estrutura é essa? De que tem um gênero superior ao outro. O gênero masculino é superior ao gênero feminino e a qualquer outro. Ok? E aí, a gente precisa pensar dentro de uma bolha. Porque quando a gente fala de um tema como esse, né, quando eu vou falar de um tema como esse, não é incomum que eu fale para pessoas que já discutiram, que já pensaram, que já refletiram, né? Eu vou em universidades, eu vou em lugares em que pessoas têm algum tipo de letramento, né? E aí, quando eu falo esse tipo de coisa, as pessoas dizem: Ah, não, mas o meu marido não me trata diferente. Ah, não, mas o meu colega de trabalho não me trata diferente. Ou, ah, não, no meu espaço de trabalho, eu recebo o mesmo salário que o meu companheiro de trabalho, né? É, eu quero dizer que, mesmo dentro de uma bolha, como essa bolha um pouco mais confortável, né? Ainda assim, a estrutura está presente. Talvez ela não esteja de maneira tão gritante enquanto outros espaços, mas ainda ela está presente. Tá? Então não é à toa que a gente vai ver um colega oferecendo a blusa para a menina, mas ele não oferece nunca para o amigo, para o menino, né? Por que que a gente oferece ajuda para carregar caixas, para carregar coisas para mulheres? Por que tanto cuidado com mulheres? Porque de algum jeito a nossa estrutura acredita que as mulheres são mais fracas, ok? Fracas de toda a ordem que a gente pode imaginar. Fraca fisicamente, fraca emocionalmente, que as mulheres precisam de mais ajuda, que as mulheres precisam de mais dedicação da parte masculina, ok? Então, isso é para provocar a gente a pensar que até em espaços em que a gente se sente mais confortável, como uma bolha, ainda assim a estrutura está lá. Ainda assim, os preconceitos e esses comportamentos vão se mantendo ao longo do tempo, ok? Eu queria fazer uma sugestão para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir em algum momento, que é um documentário que está no YouTube chamado O Silêncio dos Homens. Esse documentário é fantástico. Esse documentário está no YouTube, portanto, ele é gratuito. E ele vai descrever de maneira ímpar, muito legal, a partir do relato dos próprios homens, ou seja, próprios homens que passam por isso que eu estou contando aqui, que eu estou descrevendo aqui, que contam sobre o seu processo de adoecimento, sobre o seu processo de sofrimento, tá? É, e tem uma parte que eu acho que é a mais legal, que para mim é brilhante, que é um homem trans, ou seja, um homem, uma pessoa que nasce com um sexo biológico feminino e transiciona ao longo da vida. Então ele é um homem trans. E ele conta no vídeo como foi que depois da transição foi exigido dele na sociedade
que ele desempenhasse aqueles papéis que ele mesmo criticava antes da transição. Olha que loucura, né? Então, o ponto não é sobre nascer homem ou não, é sobre desempenhar o papel desta masculinidade que a sociedade espera de nós, né? Então, este cara nesse documentário, de maneira muito corajosa, ele diz que ele foi exigido da sociedade e ele passou a se comportar de maneira que ele criticava quando ele ainda era uma mulher, né? Então ele está contando para nós que tem um elemento que é de exercício da prática da masculinidade, que não está necessariamente conectada a um órgão sexual ou não, tá? Então fica a dica do Silêncio dos Homens, que eu acho que é sensacional e está no YouTube com esse nome mesmo, tá? Então, para a gente esclarecer alguns nomes e alguns termos, né? O que que nós chamamos de masculinidades? É um conjunto de práticas e comportamentos associados ao que se identificam como homens. Olha que curioso. Então, nós não estamos falando aqui sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero. Nós estamos falando sobre quem se identifica como homem. E esta pessoa que se identifica como homem, muito provavelmente, vai ter um conjunto de práticas, um conjunto de comportamentos que são associados, que são determinados, que são identificados para ela, apontados para ela como são os que são corretos a serem feitos, aquilo que ela deve fazer, tá? E o que que é machismo, né? O que significa essa palavra tão comum? O que que é machismo? É um conjunto de práticas culturais, portanto, aprendidas, exercidas por quem acredita que existe um gênero superior aos outros gêneros. Neste caso, homens. Ok? Então, machismo, traduzindo, ele é um conjunto de comportamentos, de pessoas, de homens, que se sentem superiores aos outros gêneros. Tá? Isso vale para tudo. No começo da nossa conversa, agora há pouco, eu falei sobre o machismo estrutural. Isso vale desde aquela pessoa que diz que uma mulher tem que receber menos porque ela engravida e porque ela traz prejuízo para a empresa, ok? Como um homem que tira o seu casaco e entrega para uma colega, mas não entrega para um amigo, para um colega, ok? Os dois exemplos são de machismo estrutural. O danado é que este outro exemplo traz um impacto muito pequeno para a sociedade, traz um impacto X, enquanto esse aqui traz um impacto muito maior, ok? E por que que eu gosto sempre de usar masculinidades no plural? Por que que eu gosto sempre de trazer esse, e inclusive escrevi com outros dois colegas um trabalho para discutir masculinidades, né? E por que no plural? Porque a gente precisa entender, porque a gente precisa reconhecer que a masculinidade, ela é diferente, embora tenha um fio condutor entre todos nós, né, entre todos os homens, esta masculinidade ela vai ser diferente a partir do atravessamento de cada um de nós, ok? Embora exista um fio condutor dentro, do conceito de masculinidade, ela vai ser diferente para um homem que desenvolve a masculinidade, que é um homem LGBT, vai ser diferente para um homem que é um homem branco, vai ser diferente para um homem trans, vai ser diferente para um homem negro, ok? Então, apesar deste fio condutor entre todos nós, existem diferentes atravessamentos. Existe uma pluralidade diferente entre todos esses homens, ok? E, portanto, múltiplas possibilidades de aplicação, de exercício desta masculinidade, tá? E aí, o que que é o conceito de masculinidade hegemônica? E aqui é super importante a gente pensar sobre isso aqui, e eu já vou descrever por quê. Então, existe um padrão de masculinidade, ok? Existe um grupo de coisas que tornam o homem homem.
tá? Existe um grupo, então, de comportamentos que tornam o homem homem. Mas dentro deste grupo de comportamentos, de características, ainda existe um grupo superior, que a gente vai chamar de masculinidade hegemônica. O que que é a masculinidade hegemônica? É a nata da nata da nata, ok? De todas as possibilidades de masculinidade, a masculinidade hegemônica é a mais inalcançável possível, ok? Então, um conjunto de práticas ideal, do homem perfeito, do homem padrão de homem da sociedade, ok? E quem é este homem que está lá no topo, que é o padrão? Ele é heterossexual, ele é cisgênero, ele é branco, ele é forte, ele é rico, ele é bem-sucedido, ele é líder na sua empresa, ele é líder nos espaços que ele frequenta, ele é bem-sucedido nas suas relações afetivas, de negócios, sociais, ok? É o que a gente costuma de chamar de um homem no poder e com poder, tá? Tiago, por que que isso é tão importante? Por que que é tão relevante a gente pensar o conceito de masculinidade hegemônica se todas as outras masculinidades têm um fio condutor e são muito semelhantes entre elas? Porque este padrão de homem, esse aqui que está no topo, ok? Ele é pouquíssimo inalcançável, pouquíssimos homens estarão neste lugar, mas muitos e muitos e muitos e muitos homens estão tentando chegar lá. E como não conseguem, estão num processo de sofrimento absurdo e ninguém fala sobre isso. Então, este padrão ideal de homem, heterossexual, cisgênero, forte, malhado, branco, bem-sucedido, pegador, comedor, este padrão de bonito, com cabelo assim, com cabelo assado, este padrão de homem é o que está lá em cima, que é praticamente inalcançável. Um em cada 100 mil homens será este cara, né? Um entre muitos será esticado. Mas isso não significa que todos os outros não possam estar sofrendo em sofrimento intenso para chegar aqui, ok? Então há uma ideia de que é possível alcançar esta masculinidade hegemônica e ela não é. Ela é para uma parte muito pequena da população. Só que quando a gente vai olhar propaganda de, de carro, propaganda de carrão, carro chique, não sei o que, não sei o que. Quem é o homem que representa aquela propaganda? A gente tem duas pessoas naquela propaganda. A gente tem um cara representando a masculinidade hegemônica. Ele tá de terno que cai perfeitamente no corpo dele. Ele tem ombros largos, ele tem a pele clara, ele tem a pele bronzeada, porque ele tem tempo para se bronzear, e está com uma gostosa do lado. Quando a gente vai olhar, propaganda de relógio. E não estou falando de relógio, estou falando de relógio de 20 mil reais. A gente vai olhar propaganda de relógio. Quem é que olha para aquelas horas? No máximo, a gente tem tido um pouquinho de variedade, de variação, sei lá se é essa palavra, quando a gente está falando em tom de pele. Então, agora tem aparecido alguns homens negros. Mas, em suma, em geral, até bem pouco tempo atrás, nós estávamos falando de homens brancos, que saíam de suas reuniões é, bem-sucedidas e tudo mais, e olhava para o seu relógio de 20, para o seu relógio de 20, 30 mil reais, e ia almoçar, ou ia fazer uma reunião de diretores, tá? Então, a, em todos os lugares, ou em muitos lugares, a construção da masculinidade perfeita, a construção da ideia, uma narrativa que conta para nós homens quem é o homem perfeito, quem é o padrão de masculinidade hegemônico. Este homem provavelmente será alcançado, este modelo de homem, por uma parcela muito pequena da população, e ainda assim existe uma parcela muito grande que tenta convencer e que consegue convencer todos os outros de que precisa chegar lá. E aí esses homens estão sofrendo. Quando a gente vai ver, quando eu atendo meus pacientes, quando a gente vai ver sobre coaching, é, em empresas multinacionais para o cara se tornar
diretor, para o cara se tornar vice-presidente, para o cara se tornar CEO, CFO, o coaching desta empresa, ele não vai ensinar aquele colaborador a ser gentil, a ser simpático, a ser afetivo, a ser. Ele vai ensinar esse cara a ser bruto. Ele vai ensinar esse cara a ser competitivo. Ele vai preparar esse cara para subir até lá sem olhar para baixo. Ok? Por quê? Porque isso funciona. E eu vou discutir isso com vocês daqui a pouco. Então, a ideia da masculinidade hegemônica é uma falácia, é uma falácia comprada por uma legião gigante de homens. Ok? Eu te... Opa, falei alguma coisa aqui que ativou minha Siri, perdão, do celular. Então, a construção da ideia de homem perfeito é uma falácia que é vendida e comprada por muitos homens. Se a gente for jogar no YouTube, a gente vai ver congresso só de homens em que existe um cara lá ensinando o homem a colocar o seu leão pra fora. Ué, grita, fala alto, porque existe a ideia deste homem forte. Porque é este homem forte que vira CFO. É este homem que vira CEO, tá? É este que está lá no topo. Isso não significa que todos os outros aqui não possam tentar, tá? Só que sofrem nesse processo, ok? E aí, eu quero contar para vocês como é que isso vai acontecendo com cada um de nós o tempo todo. Como é que isso vai acontecendo com cada um de nós desde que a gente sai do ventre da nossa mãe. Antes do ventre da nossa mãe, já existe uma construção de masculinidade específica para cada um de nós. Uma construção de masculinidade, não, uma construção de gênero para cada um de nós, tá? Vou fazer uma crítica aqui. Não sei se eu já fiz no nosso último encontro, mas vou fazer sem ter muito medo, que é chá revelação. Chá revelação. Eu acho que eu falei no último encontro e vou repetir aqui de novo, caso quem não falei, Sandra. Então vou falar aqui. Chá revelação. Chá revelação é o maior exemplo que a gente tem na atualidade de rigidez de gênero. Ou seja, o carinha nem colocou a cara no mundo ainda, ele já tem o mundo dele pronto, determinando aquilo que ele tem que gostar. Ele tem que gostar de azul, ele tem que gostar de carros, ele tem que gostar de super-heróis, ele tem que gostar. Tá pronto. Vejam a complexidade disso. Aquela pessoinha nem saiu no mundo ainda e já tem a determinação do gênero que ela precisa assumir. Ah, Thiago, então você está dizendo para a gente que a gente precisa colocar nomes a gênero em todas as nossas crianças? Não, não é isso que eu estou dizendo. Inclusive, tenho muitos dedos quando a gente fala de nomes a gêneros. O que que são nomes a gêneros? Existem famílias que têm escolhido dar para a criança, a despeito do seu sexo biológico, menino ou menina, nomes que são agêneros. Por exemplo, Ariel. Ariel é um nome muito comum agênero. E aí ela vai descobrir no futuro se ela quer que seja a Ariel ou o Ariel. Ok? Isso é um nome agênero. E eu acho isso uma prática interessante, mas acho que é uma prática que precisa ser olhada com cuidado. Porque não é qualquer escola que está preparada para um nome a gênero. Não é qualquer sociedade que está preparada para um nome a gênero. Ok? E essa criança vai crescer. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com essa ideia. Mas ainda assim, faço muitas críticas e faço piadinhas quando os meus colegas me convidam, porque os meus colegas meus amigos, né? Eu tô batendo na porta dos 40 enquanto eu tô trabalhando e fazendo coisas, meus amigos heterossexuais estão tendo filhos, né? E aí eu vou nos batizados, nos chave revelação lá, e eu viro a piadinha do negócio. Porque eu acho que aquilo é um problema de fato, né? Ou seja, a criança nem existe ainda e a gente já está decidindo por ela o que ela precisa gostar, o que ela precisa fazer, tá? Então, a rigidez de gênero, nós estamos falando de é, comportamentos que correspondem a um ideal de gênero, que são igualmente reforçados entre homens e mulheres,
porém, comportamentos que não correspondem são mais punidos em homens. O que que eu estou dizendo aí? Eu estou dizendo que, desde que a criança nasce, existem comportamentos que são para ela e comportamentos que não são para ela, ok? Existem comportamentos, então, que serão reforçados, elogiados, que serão comportamentos que serão positivamente é, entendidos pelo ambiente dela, e existem comportamentos que não serão. Curiosamente, a gente já tem pesquisas, e não são poucas e são robustas, dizendo que homens que não correspondem ao que é esperado pelo gênero deles são mais violentamente punidos que mulheres. Olha que curioso. Então, é esperado que aquela pessoa que nasceu com vulva e seios faça isso, 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 isso. É esperado, tá no próximo slide, inclusive. É esperado que essa pessoa, que nós, enquanto sociedade, chamamos de mulher, é, faça isso, 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 isso. Para esta mulher, para esta pessoa que nós chamamos de mulher, é esperado fragilidade, cabelo longo, gentileza, a cor rosa, a voz fina, o carro de um jeito, ok? Enquanto para esta pessoa que nós chamamos de homem na nossa sociedade, que tem um órgão genital assim, assim, assado, é esperado virilidade, força, competitividade, agressividade, barba, a cor azul e tudo mais. Ok? O que que eu quis dizer o que que eu disse no slide anterior? Que quando esta pessoa, ou esta pessoa aqui, tá? Ela desempenha menos a rigidez de gênero, ou ela desempenha menos aquilo que é esperado para o gênero dela, ela é menos punida do que essa outra pessoa aqui. O que significa, então, o que ajuda a gente a explicar é a violência contra as pessoas trans, ok? Um homem, então, biologicamente homem, que transiciona, ou seja, ele quebra a rigidez de gênero, ele vai e desempenha outros papéis que não foram determinados a ele quando ele nasceu, ele vai ser fortemente violentado, ok? Eu vou falar uma coisa aqui que vocês já vão saber o que é. Aquele comentário assim: pode ser gay, mas não precisa ser tão afeminado. Quem nunca escutou esse comentário, né? Pode ser homossexual, não tem problema nenhum. Só não pode ficar dando pinta. Essa é uma expressão que ilustra isso que eu tô querendo dizer pra vocês, ok? Quanto mais distante da performance do que é esperado, mais violentada é aquela pessoa, tá? Então, o que eu tô dizendo aqui é que quando a gente vai estudar conceitos sobre feminismo, quando a gente se debruça sobre o feminismo, e em diálogo com os conceitos de masculinidade, de machismo, a gente aprende que quanto mais próximo ao feminino, pior este homem é, ok? Opa! Que Então, falta? quanto mais próximo essa pessoa está, ah, ou ela se aproxima, esse homem especialmente, de comportamentos, de trejeitos, de escolhas determinadas para o sexo oposto, o gênero oposto, pior ele é, ok? Tá? Daí, mãe. E aí, imaginem que nós estamos numa loja de brinquedo. Imagine que a gente está numa loja de brinquedo com ah, o nosso filho de 5 anos que tem uma série de opções diante dele, ok? O que que aconteceria com este menino, né, se ele escolhesse esta boneca? A ideia não é nem que a boneca é um problema. A ideia, a construção do gênero, não vai dizer só que a boneca é um problema, vai dizer quase que a boneca fosse radioativa. É um problemão um menininho de 5 anos
escolher uma Barbie, por exemplo, tá? Aí vocês podem dizer assim: ah, não, mas o fulano do fulano lá que eu conheço, ele é super tranquilo. O filho dele vai na loja de brinquedos e escolhe a bola porque ele quer, mais ou menos. Porque esse tipo de expressão, olhem aqui para o meu rosto. Este tipo de expressão é suficiente para dizer para aquela criança qual brinquedo ela pode escolher ou não, ok? Este processo que eu estou descrevendo aqui, ele é tão complexo que a gente não se dá conta. Eu não preciso dizer para minha filha Sandrinha, pequenininha lá, bonitinha, né, Sandra? Olha, carro é brinquedo de menino, não escolhe não, ok? Isso é rigidez de gênero. Mas quando a Sandra coloca a mão no brinquedo supostamente masculino e eu já faço assim, ó, isso aqui eu estou. Isso, Sandra, esta cara, ok? Ela é discreta, mas ela é suficiente para contar para aquela criança o que ela pode e o que ela não pode. E aí a gente conta que alguns brinquedos não são só não proibidos, mas como se eles fossem radioativos. É como se eles fossem um problemão gigantesco, tá? Então, é como se a gente dissesse: você quer, mas você não pode. Não pode por quê? Porque você precisa, desde que você tem 6 meses e está no ventre da sua mãe, performar uma coisa específica, tá? Para homens, o azul, a violência, a força, a competitividade, tá? E aí, quais são os efeitos disso na história de vida de cada um de nós homens? E vocês percebem que eu estou me incluindo nessa fala porque é um processo que todos os homens passam, a despeito da sua orientação sexual, tá? E quais são os efeitos que a gente tem desse processo que vai determinando, desde que a gente é pequenininho, o que pode e o que não pode? Desde muito pequeno, os meninos aprendem quais são os comportamentos que serão punidos e quais os comportamentos que serão reforçados. Desde muito pequeno, cada um de nós vai aprendendo que a gente pode uma coisa e não pode outra. Não pode chorar. Homem não chora. Isso não é brinquedo de menino. Não é assim que faz. Fala grosso. Se comporta como homem. Vou te ensinar a ser homem. Se apanhar na rua e não tiver batido também, vai apanhar mais aqui em casa. São falas que vão determinando, construindo que tipo de homem cada um de nós tem que ser, tá? E aí a gente tem dados que a gente poderia ficar aqui a noite inteira apresentando. Mas, por exemplo, o câncer de próstata, isso eu tenho certeza que eu falei no nosso último encontro, em que eu falei sobre é, necrose peniana. Isso eu falei, lembram? Né? Homens que não se lavam, que não se limpam. Por quê? Porque o autocuidado é da mulher, ok? A sensibilidade, o cuidado, ele é da mulher, ele não é do homem. Ele não é para o homem. E aí a gente tem dados que a gente poderia ficar aqui muito tempo. Por exemplo, o câncer de próstata é uma das maiores causas de morte entre homens do Brasil. O que que evita o câncer de próstata? O exame, ok? Identificar e tratar, não, não evita, né? Mas evita a morte por conta do câncer de próstata. Reduz, tá? Este dado aqui para mim é genial. A mortalidade de homens por suicídio é 4 vezes maior do que de mulheres. Mas olhem que curioso. Mulheres tentam suicídio 2 vezes mais que homens. Mas por que que homem morre mais? Entenderam o que eu estou dizendo aqui? Mulheres tentam 2 vezes mais do que homens, mas homens morrem 4 vezes mais que mulheres. Uma vez eu estava dando essa mesma palestra num outro formato, numa clínica, num espaço, e aí a frase de um cara, porque professor palestrante tem ouvido de tuberculoso, né? A gente escuta de longe. Eu falei sobre isso, um cara falou na plateia assim: até nisso a gente é melhor que elas. Por quê? O que que ele quis dizer, né? Que quando a gente tenta, a gente consegue de verdade.
Não é sobre isso o dado. O dado mostra que homens são mais violentos até nas tentativas de suicídio. É por isso que homens morrem mais que mulheres, mesmo elas tendo mais tentativas. Porque as tentativas dos homens são mais brutais, são mais violentas, tá? 92,7% das vítimas de acidentes fatais de trânsito são homens. 92%. É um número altíssimo. Por quê? Porque os acidentes envolvendo homens são muito mais violentos, são muito mais brutais. 6 em cada 10 homens relatam sofrer algum tipo de problema emocional, mas apenas 3 deles possuem o hábito de conversar sobre seus medos e dúvidas. E vejam, 3 é conversar, não é nem fazer terapia, tá? A gente poderia ficar aqui falando sobre o quanto homens procuram exames de autocuidado, cardiológicos, psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento dentário, tá? Todos esses dados vão acusar coisas muito semelhantes. A frequência do gênero feminino, mulheres, é muito mais alta do que dos homens, tá? Por quê? Porque o homem não precisa se cuidar. Então, desde que a gente não tem notícia, desde que a gente não consegue se lembrar, vai sendo determinado para nós, pela sociedade, vai sendo apresentado para nós, enquanto sociedade, o que pode e o que não pode, para cada faixa etária da nossa vida, ok? O que que um menino de 17 anos pode pedir de aniversário? O que que um menino de 19 anos pode pedir? O que que é esperado para cada faixa etária? Isso vai sendo determinado desde que a gente é muito pequeno. Depois que passa a fase da infância, da adolescência, o próximo passo é ser o cara comedor. Ele precisa ser viril. Ele precisa pegar muitas mulheres. Porque se não for isso, ele é viadinho, ele é boiola. Ai de um homem se uma mulher der bola para ele e ele não disser que está disposto, ok? Os efeitos disso são frases que são ditas que a gente nem consegue reproduzir na frequência e na precisão que elas são ditas, né? Então, se apanhar na escola, vai apanhar mais em casa. Isso é coisa de menina. Tem que pegar um monte de gostosa. Não pode chorar igual mulherzinha. Vai chorar pra mamãe. Você já comeu ela? Você é viado? E aí, ficou de pau duro? E aí, rolou? Né? Você é broxa? Você é frouxo? Você é fraco, tá? Qualquer coisa que não seja, ou na maioria das vezes, que não seja performar uma masculinidade, ela é criticada, ela é punida, tá? E aí convido vocês a pensarem que isso não está só num lugar, está em todos os lugares. Isso está na universidade, isso está lá num lugar em que as pessoas supostamente são tutoras intelectuais do saber. Isso está lá, isso está lá, isso está, isso está em todos os lugares. A diferença é que em alguns lugares é mais maquiado, é menos maquiado, tem mais impacto, tem menos impacto, ok? Posso contar para vocês de coisas que eu vivi na graduação, pós-graduação, tá lá, 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 lá. Chegou para mim um dia um paciente para atender, era um rapaz de 17 anos, e a orientação da minha supervisora foi a seguinte: demonstra menos ser gay, Thiago. Ele vai vincular melhor com você. Veja. Não é uma supervisora, é uma pessoa respeitável dentro da minha área. Ela disse uma frase extremamente machista e LGBTfóbica. Demonstra menos ser gay, Thiago. Ou então, eu vou num congresso, vou não, eu fui num congresso ano passado, e eu não sei se vocês repararam, mas eu uso um brinco de argola muito grande há muito tempo. Há muito tempo que eu tenho esse brinco de argola, eu só troco o brinco às vezes, né? Às vezes ele é redondinho e tal, mas ele é sempre um brinco de argola. E eu já fui num congresso em que tiraram a minha argola na minha foto de divulgação. Porque parecer é um problema. Parecer ser gay é um problema. Não desempenhar aquela versão de masculinidade que esperam de um homem com barba é um problema. Ok?
Então, quando um homem agride, quando um homem é violento, quando um homem ele desempenha um papel de brutalidade, né, ele produz um afastamento daquilo que é ruim. Quando ele, no grupo social de outros homens, ele é violento, ele é brutal, ele é competitivo, ele está afastando do grupo, da ideia do grupo, da fantasia do grupo, que ele concorda com aquele tipo de coisa. Então, quando um homem com trejeitos femininos passa na rua e alguém grita num grupinho de meninos, viadinho! O que aquele homem gritou tá experimentando é um tipo de alívio. Quando ele faz isso, ele mostra para o grupo que ele não concorda com aquilo, que ele não participa daquilo. Por isso, ele continua membro do grupo, ok? Então, esse afastamento daquilo que é ruim, da ideia do coletivo do que é ruim, não é a única coisa que este homem produz, tá? Ele produz atenção, ele produz liderança. Então, este homem que desempenha esse comportamento que eu estou chamando aqui de violento, ele não só vai fazer com que o grupo acredite que ele não comunga daquilo, mas ele vai fazer com que o grupo eleja ele como um líder. Se vocês forem prestar atenção nas escolas, os garotinhos que são líderes, que são populares, os meninos que são populares, não são os meninos nerdzinhos, não são os meninos fofinhos com a professora, não são os meninos bonzinhos. Os que são os populares são aqueles pegadores, são aqueles que sentam no fundão, ok? Porque o desempenho desta masculinidade traz também popularidade, tá? O que a gente está pensando, então, que diante de uma oportunidade, rodinha de amigos, mais um garoto chegando com trejeitos masculinos, ele tem uma prática homofóbica, uma prática violenta, ele vai produzir na vida dele a eliminação de um possível, uma situação de comparação, e ele vai produzir também amigos rindo com ele, amigos elogiando, amigos falando bem. O que eu quero dizer para vocês aqui, nessa conversa agora, é que desempenhar esse tipo de masculinidade tem muitos benefícios para este homem. Desempenhar esse tipo de masculinidade, de virilidade, traz para este homem muitos benefícios. Não é o cara sensível, gentil e empático que é promovido a CFO, ok? É o cara que desempenha brutalidade. Se vocês forem reparar, quando vocês veem essas revistas muito famosas, assim, né? É, primeira mulher a assumir a cadeira de CFO daquela multinacional. Tá lá na capa da revista. Ela não tá de vestido cor-de-rosa e de bolinha. Ela não tá fofinha, com uma chaleira na mão. Ela tá de pé, peito estufado, cabelo preso, num terninho preto, de braço cruzado. Por quê? Porque para chegar lá, ela precisa desempenhar uma força. Ela não chega. O que dirá se um homem não desempenhar força? Não é nem discutível. Então, o garoto que pega geral, que pega todas as mulheres, ele não é fofinho. O cara que é escolhido como líder do grupo, ele não é fofinho. O cara que é promovido, ele não é fofinho. Pelo contrário, eles são, de fato, é, todo esse pacote de masculinidade que a gente está conversando aqui. Ok? E aí tem uma fala de um autor que eu gosto muito, que é muito famoso na minha área, que é o Skinner, que ele vai dizer o seguinte: o grupo exerce um controle importante sobre o repertório de seus membros, pautado em práticas sociais que permeiam essas relações por meio de reforçamento diferencial. É o grupo, então, que é capaz de reforçar alguns comportamentos e colocá-los outros em extinção ou puni-los. É o grupo, então, no qual eu pertenço, no qual eu estou inserido, que vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Ok? E aí,
Ser agressivo, ser violento, desempenhar a masculinidade produz acessos, produz privilégios, produz direitos, de um modo geral. Não chora, é coisa de mulherzinha. Mulherzinha não vai ter acesso ao que você está tendo. Mulherzinha não vai ter amigos como você tem. Mulherzinha não vai ter um time de futebol como você tem, ok? Mas comportamentos ditos masculinos vão ter, tá? Então, esse tipo de comportamento produz reforçamentos positivos, admiração, atenção, respeito, aceitação, participação, e vão ter reforçamentos negativos. Afasta de tudo aquilo que é feminino, endossa essa masculinidade, ele é homem mesmo, tá? E evita punições do grupo, afastamento, colocado de escanteio, tá? Então é por isso que homens continuam fazendo o que fazem. É por isso que homens é por isso que o sistema se mantém, tá? E aí, uma coisa que eu acho que é super importante a gente pensar é que aquele grupo de homens que está tentando alcançar o padrão ideal de homem também está sofrendo. O menino que é, exerce uma masculinidade tóxica, exerce esse padrão de masculinidade que violenta o outro, na maioria das vezes ele também está sofrendo. Sustentar este padrão é, bruto, sustentar esse padrão viril também produz sofrimento. Só que ele não pode contar para ninguém. Ele não pode dividir com ninguém o seu sofrimento. Ele precisa encenar força. Ele precisa performar que é forte. Ele precisa performar que dá conta. Ok? Este menino, este homem, esta pessoa que pratica esses comportamentos, que desempenha esse papel de masculinidade na sociedade, ele está sofrendo. É por isso que a gente tem um disparo gigantesco de homens, por exemplo, adoecendo, deprimindo e indo direto para a tentativa de suicídio. Ok? O primeiro caminho não é a tentativa de tratamento e intervenção psicoterapêutica ou um grupo de terapêutico que seja. A primeira tentativa é de medicação. A primeira tentativa é de retaliação da própria vida. Ok? É por isso que a gente tem um grupo gigante de homens muito jovens usando Viagra ou parentes de Viagra. Ok? Porque Tadalafila e tudo mais, porque precisa continuar desempenhando é, a virilidade, a força e tudo mais. Não é capaz, não pode ser capaz de dizer que é fraco, ok? O que é fraqueza para eles, tá? E aí tem essa frase, essa imagem que eu gosto muito, que é a imagem de um balão com uma barba. Isso aqui, para mim, representa a masculinidade de maneira muito, ah, muito escrachada. Ilustra o que é masculinidade. Então, performa-se uma masculinidade, performa-se uma virilidade com barba, com jeito de falar e tudo mais, nas empresas, nos lugares todos, mas por dentro tá sofrendo pra caramba, tá se entupindo de remédio de todo tipo que consegue, tá? Porque aí toma remédio para desempenhar a prática sexual, aí aquele remédio, obviamente, tem problemas cardíacos, aí toma remédio para problemas cardíacos, aí toma, porque dá dor no estômago, aí toma remédio para dor do estômago e nunca acaba, tá? E aí, para a gente ir terminando o nosso encontro, o que que a gente precisa pensar sobre o processo deste homem, tá? Algumas coisas. A gente precisa compreender que é um processo de aprendizagem, ou seja, homens aprendem a ser homens, e deste jeito que a gente falou. A gente precisa lembrar que se a gente tira destes homens a sua masculinidade, eles vão perder tudo aquilo que é valoroso para eles. Trabalho, amigos, parceiros sexuais, questões culturais. Supondo que fosse possível, não é, mas se fosse possível, da noite para o dia, a gente trabalhar com um homem e no estalar de dedos ele deixasse de ser aquele homem que ele é
viril e dalalá, e que ele se tornasse um cara empático, preocupado com o outro e tudo mais. Ele perderia tudo que ele tem. Ele perderia o grupo de amigos, ele perderia aquela promoção do trabalho, ele perderia inclusive suas parcerias sexuais. Porque a gente falou muito de homem no nosso encontro, mas a gente poderia trazer para essa conversa as mulheres. Por que que mulheres escolhem homens mais viris, mais brutamontes para a prática sexual? Isso conta alguma coisa também, tá? Obviamente, entender o processo desse homem com muita empatia e afeto e pensar em múltiplas possibilidades de rede de apoio. Família, amigos, grupos de conversa e tudo mais, tá? E incentivar o que é muito importante, que é todo tipo de autocuidado. Saúde, arte, espiritualidade, inclusive, tá? Espiritualidade não significa religiosidade, é diferente, né? E por fim, pensar numa transformação coletiva, que pode de fato produzir homens diferentes, que é uma sociedade que vai acolher o homem quando se descreve vulnerável e não vai debochar dele e não vai ridicularizar, né? Tentar construir uma sociedade que, quando esse cara disser, eu preciso ir para terapia, né? Achar um jeito de que ele possa ir para terapia e que ele tenha meios para ir para terapia, em vez de dizer, nossa, mas você está ficando louco? Você não está dando conta do mercado de trabalho? Ah, é fraco, precisa de ajuda, ok? Esse tipo de mudança ajuda a produzir homens diferentes, tá? Algumas referências aqui do que a gente conversou, do que a gente conversou hoje. E, como sempre, ela, muito obrigado. Sandra, Sônia, as pessoas que estão ouvindo, muito obrigado, é, pelo tempo, pela nossa conversa. Tá bom? Eu vou parar aqui de projetar. Oi, Ana, você tá aí, você chegou.